Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha quem tá de volta aí. Fala, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Estamos de volta. Eu quero aproveitar aqui, como eu agradeci mais cedo lá durante o Dicas de Beleza, agradecer mais uma vez aí a Luciana, que com tanto carinho, que com tanta maestria ficou aqui no meu lugar durante esses dias aqui no Debate 93. A Mariana também, que fez as Dicas de Beleza, e a Fernandinha Paredes, que me cobriu no Giro Cristão. Quanta gente, muito bom a gente ter gente com a gente, que eu vou tirar férias. Viu? Essas meninas são espertas. Muito bem, Marcela está de volta, seja bem-vinda aqui, Marcela, ao nosso Debate 93, muito bom tê-la de volta. Agora são 11h05, minha gente. 11h05, você fala com o Debate 93. Fale com 93 pelo WhatsApp. Olha aí. 96803-8319. 96803-8319. Olha, muita coisa pra gente conversar no programa de hoje, minha gente. O nosso tema 02 aqui, o nosso tema 02 fala sobre o medo no Rio, uma pesquisa. Daqui a pouquinho eu te conto aqui, você vai acompanhar com a gente aqui, que mostra os maiores medos do morador do Rio. Eu quero saber se você está de acordo com esses medos aqui, se você tem os mesmos medos, tem outros medos, ou se você não tem medo nenhum. Como é que você faz para lidar quando você está sob a pressão do medo? Todo mundo está vivendo isso, é uma notícia aqui, outra ali, meu Deus do céu, os dados são terríveis, é uma tragédia após a outra. Como conviver com isso tudo? Parente seu que mora fora vai dizer que eles não ligam pra você, diz, você tá doido, muda daí, sai daí, porque as notícias que saem fora do Rio são só tragédias, né? Aqui ainda tem uma mistura, mas fora do Rio é só tragédia. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje, o tema 01 do programa. Vamos a ele. Sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão, mas como descobrir a igreja certa para congregar? Você sabe, ouvinte, que a primeira vez que eu vi esta pergunta aqui, eu estranhei demais. Como é que uma pessoa pode ter dúvidas sobre a igreja para congregar? Mas de lá para cá, já tem alguns anos, de lá para cá, o número de pessoas que tem esta dúvida vem aumentando cada vez mais. Quais as características bíblicas da igreja? Na hora da escolha, o que devemos pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja? Quais, em sua opinião, são os critérios mais importantes para definir a igreja para congregar? Vou te dar algumas opções, ouvinte, vai anotando aí, nós vamos apresentar já aqui um resultado dessa pesquisa para você aqui, ó. Proximidade de casa, quais são os critérios? Vou dar 7 aqui para você agora, ó. Proximidade da sua casa é o número 1. Número 2, relacionamento com as pessoas. Número 3, pregação. Número 4, louvor. Número 5, transparência na gestão. Número 6, doutrina. E número 7, história. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93. Você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM, é o 96803-8319. 96803-8319. Vai dizer, JR, mas eu não consegui anotar tudo. Calma que eu vou repetir para você. Já aqui no programa de hoje, quero apresentar aqui o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. Pastor Ailton Desidério, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes. E eu observei aqui, JR, que muita gente ajudou a Marcela. A Marcela é múltipla, hein? É verdade. Você viu quantas pessoas? Sensacional. Isso é um timaço maravilhoso. Pastor, e aí, a sua opinião sobre esse assunto 01 do programa de hoje? Então, o JR, a questão da igreja, ela realmente é algo que está aí
presente, porque as pessoas têm confundido um pouco a igreja com um ambiente diferenciado de show, um ambiente onde as pessoas vão para poder receber, não vai mais para poder oferecer. E tem existido também, infelizmente, uma competição entre as agências. Eu digo agências porque só há uma igreja de Cristo e ela está, então, assim, espalhada em termos de agências. O critério principal, no meu ponto de vista, é a centralidade da palavra. Tá? A centralidade da palavra. E a igreja não é um local onde você vai, assim, no sentido em que você quer algo para poder receber, mas você vai para poder oferecer. E em oferecendo, logicamente, você recebe da graça de Deus. Então, eu diria que essa questão da centralidade da palavra, ou seja, tem coerência bíblica, o que você está vendo ali, o que você está ouvindo ali como mensagem, seja a mensagem pregada, a mensagem cantada, tem fundamento bíblico. Então, se tem fundamento bíblico, está dizendo que esse deveria ser o critério. Deveria ser o critério. Muito bem, pastora Daniele Queiroz, a nossa menina da mesa de hoje, pastora auxiliar da Igreja Batista Vale de Bênção em Jacarepaguá. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, obrigada. Bom dia, ouvintes. Cumprimento também os pastores Sérgio Ayrton e o senador Álvaro Dias. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu concordo com a colocação do pastor Ayrton. Eu acredito também que o principal critério na escolha de uma igreja é estar fundamentada na palavra, é exaltar o ensino da palavra e ser uma igreja cristocêntrica. Eu também penso que outros fatores, como uma administração organizada e detalhes que vão se estendendo para essas questões, são importantes sim. Porém, o principal critério deve ser cristocêntrica e fundamentada na palavra. Muito bem, quero ouvir também a opinião do querido pastor Sérgio Luiz Machado, da Igreja Metodista Wesleyana Central de Niterói. Pastor, bem-vindo, viu? Deus abençoe o senhor. Bem-vindo, JR. Tudo em paz? Tudo em paz. Para mim é um prazer poder estar aqui junto com os debatedores, também todos os ouvintes da Rádio FM 93. É um assunto muito importante, esse assunto sobre aonde congregar, e eu concordo aqui com os pastores que já expressaram a sua opinião. E eu vejo uma coisa muito importante, todos os itens que você citou nesse momento é fundamental para que a pessoa possa analisar a questão da gestão, uma gestão bem transparente na igreja, por ser uma organização onde ali é uma comunidade, uma associação, onde todos ali eles contribuem financeiramente para que aquela igreja possa existir. Então a gestão transparente é muito importante. E também, como a pastora Daniele falou, a importância de uma igreja cristocêntrica, uma igreja que ensina e prega a palavra, que ensina a doutrina, como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, uma doutrina fundamentada, sólida, isso é muito importante. Eu tenho a impressão que essas três opiniões que nós ouvimos agora são opiniões de pastor. O pastor que dá essas opiniões, centrado na Bíblia, uma igreja séria. Eu tô adorando, porque são critérios muito importantes, não é verdade? Agora, o que o povo acha? Será que o povo acha a mesma coisa? Será que o povo acha, centralidade da palavra, isso é importante. Senador Álvaro Dias, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93, fique muito à vontade aqui entre nós. Muito obrigado, JR, um bom dia a todos, bom dia ao pastor Ailton, à pastora Daniele, ao pastor Sérgio Luiz, nossos companheiros aqui de mesa, não é? E agradecer também o convite formulado por este grande deputado, um grande amigo, Haroldo de Oliveira. Eu estou aqui a convite dele, sou muito grato por isso. Sei que vou viver aqui um bom momento, um momento gratificante de quem está numa batalha incrível, né? Nessa tentativa de contribuir para melhorar o país, né? Um momento crucial para o nosso futuro, mas esse ambiente aqui traz paz, certamente robustece a nossa fé na vida e principalmente em Deus, para que a gente possa continuar a nossa trajetória. Em relação ao tema, eu considero muito oportuno, né? Acho uma proposta inteligente discutir esse tema,
eu acrescentaria, eu acho que é um conjunto de fatores que acaba influenciando, né, uma decisão por esta ou por aquela igreja, mas eu imagino que há aí um fator preponderante, que no meu caso pelo menos não está aqui incluído, que é a influência dos pais, não é? Porque logo ainda criança, né, nos primeiros anos ali, ainda de pés descalços, a influência do pai e da mãe que nos leva até a igreja. Evidentemente, sempre a igreja mais próxima, não é? Talvez seja um fator também preponderante, mas eu imagino que depois com a maturidade, né, com o crescimento, aí esses outros fatores passem a influir e, obviamente, dependendo da formação de cada um. Quando você tem mais oportunidade de frequentar uma escola, de adquirir conhecimentos, você se torna mais exigente e aí chega onde vocês três querem, não é? Que é exatamente a doutrina, né? A palavra de Deus transferida a todos aqueles que com fé buscam a igreja. Acho isso essencial. É evidente que a transparência também, porque nós estamos num mundo que a acusação é fácil, que a denúncia é recorrente, a toda hora a denúncia de corrupção, de aproveitamento de má fé, de utilização indevida da função exercida. Então é evidente que essa transparência também certamente é um ponto muito importante na decisão de cada um para escolher a sua igreja. Olha, aqui um dos nossos ouvintes diz o seguinte: sem discordar dos motivos já mencionados, eu gostaria de acrescentar a questão da relevância da igreja no local onde ela está inserida. Pois uma igreja irrelevante que se deixar de existir não fará falta, ela não é, na minha opinião, uma boa opção. Diz aqui um ouvinte que traz um dos elementos que tem sido bem discutidos quando se fala de igreja, da importância dos fóruns que se discute igreja. Esse termo, igreja relevante, ele tem aparecido com muita frequência. JR, eu concordo plenamente. Inclusive tem uma questão que fala de um vizinho que morava na rua onde tinha uma igreja e passou, viu um prédio pegando fogo e ele ficou então ali junto vendo aquilo e perguntou: o que é isso? O prédio está pegando fogo. Mas que prédio é esse? Aí o vizinho falou para ele, né? Ué, você não sabe que isso aqui é uma igreja? Ele falou assim: não, nunca vi ela pegando fogo. Então essa questão de não estar inserida, não estar dentro do contexto da igreja. Agora na Páscoa nós fizemos uma ação, nós colocamos balões de gás espalhados com formato de coração pela rua, tá? Fizemos isso 4 horas da manhã. Com um grupo grande da igreja. E foi legal porque quando amanheceu o dia, logo assim por volta de 8 horas, já tinham poucos balões. E uma cena ficou bem interessante. É uma criança que pegou um balão e abraçou aquele balão. Tá? Uma coisa muito simples, mas o significado dela pegar aquilo e levar para casa. Então, assim, só estou dando um exemplo de que realmente a igreja precisa estar inserida e aberta. Não pode ser um clube fechado, onde somente aqueles que pensam que vão para o céu devem estar ali reunidos. Vou repetir para o nosso ouvinte acompanhar os critérios aqui elaborados. Você pode encaminhar outros ouvintes, conforme os nossos queridos e amados ouvintes estão encaminhando. Um deles é proximidade de casa. Ó, vou colocar por número, tá bom, ouvinte? Para ajudar. 1, proximidade de casa. 2, relacionamento com as pessoas. 3, pregação. Aqui tá a centralidade da palavra, se a palavra tá bem pregada, pregação, pego toda aí. 4, louvor. Há pessoas que vão pra igreja por causa da música. Gosta dessa música. A pessoa, quando não gosta, não vai. Senão ela fica lá. Ei, não canta música normal, só canta hino. Ou não canta hino. Os pastores das igrejas mais tradicionais talvez tenham essa experiência aí. Transparência na gestão, ouvinte, é o item de número 5. Item 6 é doutrina. Item 7 é história, que às vezes a igreja é uma igreja longeva. É assim que fala, pastor? Longeva? Bonita essa palavra, né? Longeva. Eu confesso que essa eu não tinha ouvido ainda. Vem de longevidade, aquela igreja antiga, que já passou por muita coisa, né? Ou, de repente, a igreja tem uma visão, é fruto de uma visão, em alguns casos é fruto até de divisão. O que não é bom. JR, eu gostaria de falar sobre a questão de relacionamento. Hoje as pessoas estão procurando uma igreja que possa ser abraçada por ela. A gente vê isso hoje. Ninguém quer entrar numa igreja que as pessoas fiquem indiferentes a ela. Elas querem ser abraçadas, querem ser amadas. Eu tenho vivido essa experiência na minha própria igreja, onde as pessoas que chegam ali pela primeira vez, que a gente não conhece, e a gente tem procurado fazer isto, né? Eu tenho orientado os membros da igreja
a fazerem isso, abraçar as pessoas que estão chegando à igreja, porque são pessoas às vezes carentes, que precisam de um abraço, e um abraço fala tudo na vida de uma pessoa, uma atenção que a pessoa precisa receber ou ser ouvida, né, por uma situação que ela está enfrentando na vida dela. Eu acho isso fundamental, com a experiência própria, né, de quem chega a várias igrejas, uma vez que na atividade política nós somos convidados, né? E nós sentimos essa diferença de uma igreja que acolhe, de uma que abraça, exatamente, que interage, né? Que as pessoas se sentem partícipes, estão participando daquele momento de fé, não é? Isso eu considero bastante importante e um estímulo ao retorno. Exatamente. Eu acho que é um grande estímulo ao retorno. Quem chega, se sente em casa, se sente acolhido, abraçado e recebe uma energia diferente, naquele ambiente de paz, de solidariedade, né, de comunhão, certamente se sente estimulado para o retorno próximo, né? Eu fico pensando na igreja, assim, no Novo Testamento e até bem na questão dos evangelhos, onde nós não podemos falar propriamente, é claro que está ali teoricamente tudo, mas propriamente de igreja, né? Porque é Jesus presente. Pode ter um montão de coisas, mas Jesus está presente. E onde Jesus está presente, o que tem? Tem palavra, Sermão do Monte, né? Sermão lindíssimo, sabe? Ler aquele sermão e reler aquele sermão vale a pena. Onde Jesus está presente, tem acolhimento. Onde Jesus está presente, tem inspiração, porque inspira a pessoa. Onde Jesus está presente, tem mão estendida, porque ele estendeu a mão para uma criança, para uma mulher. Então, eu penso assim, que essas questões do culto, né? A confusão até às vezes igreja com prédio. Igreja não é prédio, igreja é gente, tá? E então, assim, Jesus está presente ali, porque se Jesus está presente ali, tem abraço, tem sorriso, tem choro, tem acolhimento, tem palavra, né? Tem aquela palavra que não é somente aquilo que a pessoa quer ouvir, mas a palavra que tem que ser para edificar. Até onde vai a nossa humanidade, pastor? Até onde vai a nossa humanidade? Que Jesus está presente, mas eu também estou. E eu sou encrenca, nós somos encrenca, nós temos dificuldade, nós somos seres humanos com as nossas características todas, o pecado está em nós temos essa herança que é uma luta constante, quer dizer, a descrição do Jesus estar presente, a descrição é perfeita. Jesus está presente, então tem amor, tem acolhimento, tem choro, tem perfeita. Perfeita não existe, ela não pode existir, pelo menos essa igreja é visível, a invisível, mas não que busca... é um papo teológico, já é outra história, então, né? Assim, a luta, né? É para ter, luta, né? É uma busca, entendi, né? Entendi. E assim, até na questão só, o JR, por que Jesus entende de gente? Porque ele se fez gente como a gente. É nesse sentido, não de perfeição. Pastora. A relativização do prisma que a gente vai analisar é realmente um fator que contribui para eleger o critério, né? Como a gente já está aqui desenvolvendo. E eu achei interessante a colocação do senador Álvaro quando falou da infância. Realmente isso acontece muito. Eu mesma na infância fui levada, né, pela minha família. Mas existe uma questão que a gente precisa trazer aqui, porque vamos partir do princípio que quem está ouvindo o debate pode vir a ter que escolher uma igreja para ficar ou sair de onde está por perceber que está fora de um padrão de Deus. Eu creio que esse é o ponto mais importante para a gente hoje pontuar. Qual seria o olhar de Deus para uma igreja? Então eu me lembro das cartas às igrejas de Apocalipse. E a gente vê que Jesus ele vai elogiar, mas vai também apontar uma falha. Então eu creio que nós hoje, tanto quem vai escolher de fora para ser um membro, quanto nós pastores, precisamos pegar esses conselhos das igrejas do Apocalipse para que a gente não cometa os mesmos erros e cometa os acertos. E dentre eles está a questão da igreja relevante. A igreja de Tiatira, ela era uma igreja relevante porque ela era amorosa, ela era presente na sua cidade, porém ela tolerava o espírito de Jezabel. E foi isso que Jesus confrontou. Então, na hora da gente escolher essa igreja, tem que ter a relevância no local? Tem que ter o acolhimento, o relacionamento? Tem que ter. Mas ela, antes de tudo, precisa ser uma igreja, tanto para quem olha de fora quanto para quem está dentro gerindo, ela precisa ter a centralidade da palavra.
e de não perder o primeiro amor, que foi o elogio para a igreja de Filadélfia. Eu posso colocar aí um temazinho para debate, né? Eu acho que o ponto de encontro é Jesus. Como o pastor disse, não importa o prédio, a igreja não é o prédio, é gente. E acima de tudo é Jesus. Eu estive recentemente em Jerusalém e vi lá todas as religiões cristãs, não é? Percorrendo o quê? Aquele caminho por onde Cristo andou, né? A crucificação, depois aí todo aquele roteiro dele, até o Santo Sepulcro, não é? E as pessoas ali acompanhando, todas irmanadas de igrejas diferentes, de todas as igrejas cristãs do mundo todo, se encontrando ali naquela trajetória para reverenciar, né, Jesus. Então, eu creio que o ponto de encontro é realmente Jesus. E, obviamente, nós é que necessitamos dele e corremos atrás dele para buscar suporte, para buscar sua proteção, para atender ao seu chamamento, ao seu comando, né? Por isso, ele é a referência, ele é o ponto de encontro de todos nós. Olha aqui um ouvinte dizendo, olha, eu estou exatamente nesse período procurando uma igreja e esses critérios estão me ajudando muito. Outro ouvinte aqui compartilhando o seguinte, olha, tem um monte de gente rebelde abrindo igreja. Outro ouvinte agora mais bravo diz o seguinte, olha, as igrejas estão fora dos padrões de Deus, só estão querendo dinheiro. Isso não se fala. Acabei de falar, ó, viu? Falamos sim. Isso também aqui é uma questão que a gente sempre trata, o respeito que se tem com os recursos, mas sobretudo o respeito que se tem a Deus, porque a pessoa que faz mau uso dos recursos que são consagrados a Deus, que dízimo e oferta é consagrado a Deus. Se o sujeito pega aquilo ali e ele trabalha aquilo ali de uma maneira equivocada, ele vai prestar contas a Deus, primeiramente, mas tem muita gente prestando contas à justiça também. Fala, pastorzão. Pegando aqui um gancho com a pastora Daniela, né? Daniele. Isso. Lá no livro de Apocalipse, quando fala das igrejas, a gente percebe que algumas tinham suas qualidades, né? A maioria delas, e também tinham seus defeitos. Então, o ouvinte, nesse momento, que está ouvindo, se você está procurando uma igreja perfeita aqui na terra, você não vai encontrar. Você vai encontrar uma igreja que tem qualidades, mas também tem seus defeitos. Porque aonde tiver gente, tiver pessoas, você vai ver isso lá, vai encontrar isso lá. Qualidades e defeitos. Então, se você está procurando uma igreja perfeita na terra, você não vai encontrar. E você tem que estar na igreja e focar o teu alvo em Jesus, olhando para ele, que ele é o nosso consumador da nossa fé. E dentro dessa perspectiva, é muito importante exatamente não romantizar as relações interpessoais, porque a gente sabe que muitas pessoas realmente vêm olhando para o homem, para a relação, para a amizade. Exatamente. Só que a primeira relação é com Deus, né? É com Deus. Então é óbvio que eu vou manifestar o amor de Deus amando o meu próximo e ele vai manifestar o amor de Deus a mim me amando. É uma troca, uma mutualidade. Isso é um fato. Porém, quando as pessoas falharem, eu quero deixar esse conselho para quem está nos ouvindo. Quando você vê a falha, o erro das pessoas, tenha habilidade para perdoar, porque você também está passível de falhar, e tenha habilidade de estabelecer a primazia, que é realmente a sua relação com Deus. Muitos se desviam por se decepcionarem com pessoas. Pessoas sempre vão falhar. É verdade. E o relatório aqui, para que o nosso ouvinte acompanhe, nós ficamos aqui até agora com 70% dos nossos ouvintes dizendo que o mais importante é a pregação, 20% dizendo que é a doutrina. Então nós temos aqui esses dois índices altíssimos aqui, e eu quero agradecer a participação dos nossos queridos e amados ouvintes ligados no Debate 93. A luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno.
a hora certa aí para o nosso ouvinte, por gentileza. Prazer, 29 minutos. Repita. 11 horas e 29 minutos. minutos. Tá com a voz bonita hoje, pastor. Você tá de parabéns, hein? Segunda-feira, uma voz bonita é coisa rara pra quem prega, né? A gente que prega chega segunda-feira, a voz tá toda arrebentada. Aniversário dos pastores hoje. Cadê os pastores que estão aniversariando hoje, hein? Daqui a pouquinho, no final do programa, vamos mencionar carinhosamente os pastores que aniversariaram ontem, no domingo, e os pastores estão aniversariando hoje, na segunda-feira. E é sempre um privilégio quando no final do programa nós podemos mencionar o nome do pastor, da pastora que está aniversariando e também o nome das igrejas. Pra gente é muito importante o nome das igrejas e também orar pedindo que Deus abençoe a vida desses queridos líderes espirituais que têm uma enorme responsabilidade de pastorear o rebanho de Jesus. Vamos lembrar, hein? As ovelhas são de Jesus, hein? Olha, minha gente, uma pesquisa da Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que 9 em cada 10 moradores da cidade do Rio têm medo de tiroteio, bala perdida ou de morrer em um assalto. O medo está em todas as partes da cidade. Moradores de todas as áreas temem da mesma forma estar em um tiroteio, ser atingidas por bala perdida e morrer ou se ferir em um assalto. O levantamento aponta ainda que 73% dos moradores do Rio gostariam de deixar a cidade por causa da violência. E aí a pesquisa, ela traz alguns dados importantes, ouvinte, para que você venha acompanhar conosco. Os maiores medos, tem um índice aqui em termos percentuais, 92% deles, tem vários aqui, 3 estão no mesmo nível, 92%. Medo de se ver no meio do fogo cruzado entre policiais e bandidos. Ser vítima ou ter um parente vítima de bala perdida. Ser ferido ou morto num assalto. Com 89, ter objetos de valor tomados à força num assalto. Na sequência, morrer assassinado. Ser vítima de fraude e perder muito dinheiro. Ter o celular furtado ou roubado. Ter a sua residência invadida ou arrombada. Nós perguntamos a você, ouvinte, quais são os seus maiores medos? Como não deixar o medo nos paralisar? O que a Bíblia nos orienta sobre o que fazer quando o medo bate à nossa porta? Queridos debatedores, senador Álvaro Dias, pastor Ailton Desidério, pastora Daniele Queiroz, pastor Sérgio Luiz Machado, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto e, claro, a participação muito importante do nosso ouvinte, que está no meio desse fogo cruzado, como todos nós aqui também. Então, reflete realmente a realidade de medo que vivemos na cidade, a apreensão. Isso é perceptível nos cultos. A gente percebe isso nos cultos, na frequência, não é? Dos cultos. E tem que superar, não é fácil, mas tem que superar, porque viver escravizado do medo é muito ruim. Até porque, se nós pensarmos assim numa máxima de segurança, a gente não está seguro nem dentro de casa, não é verdade? Então, assim, tem que superar. E tem que ter, junto com essa superação, uma esperança de que as coisas vão mudar. Porque realmente na cidade, no estado do Rio de Janeiro, perdeu-se o controle, né? Perdeu-se a vergonha. Então, assim, não é a questão de querer ter o céu na terra, que isso não tem nenhuma cidade do mundo, mas a maneira que está muito complicado. No entanto, a gente precisa trabalhar, tem que estudar, tem que ir no mercado, tem que ir no hospital. Então, assim, pedir a graça do Senhor para poder superar este medo, ter esta dependência de Deus que acampa os seus anjos, que nos guarda e que, na verdade, até numa situação extremada como tem, uma pessoa pode tirar a vida, mas não tira a salvação. Olha, não é só no Rio de Janeiro, infelizmente, né? É uma lástima, pessoas morrendo todos os dias. Aquelas que têm notoriedade são mais divulgadas, mas os seres humanos no anonimato também são vítimas da violência, morrem todos os dias, e não é só no Rio de Janeiro. Eu estive recentemente em Aracaju, a manchete do jornal dizia o seguinte: Aracaju, a 18ª cidade mais violenta do mundo. Aí eu fui a Fortaleza, a manchete do jornal era o seguinte: das 50
cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Nordeste. Em Fortaleza, de um ano para o outro, a violência cresceu 94%. E no estado, 54%. Na capital, 94% foi o crescimento da violência. Isso tudo, me perdoem, mas eu tenho que dizer, é consequência do caos administrativo a que chegamos. E a causa disso foi a corrupção, essa roubalheira desenfreada, assaltaram os cofres públicos do país, e a incompetência. Sem dúvida nenhuma, no Rio de Janeiro e no país. Não há dinheiro no cofre. O cofre foi raspado, o caixa do governo foi raspado. Aí o governo alega que não tem recursos para atender as famílias brasileiras com segurança. E há uma coisa fundamental. Como desarrumar o país, né? Desarrumar o governo, a autoridade perdeu credibilidade, ela não tem comando. Em matéria de segurança é essencial o comando. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. Os marginais se consideram mais poderosos do que a autoridade. Então, quando se fala tolerância zero, é o que a população deseja. Tolerância zero em relação à violência, ao crime e à corrupção. Tolerância zero o que é? É conferir a quem comanda a autoridade para comandar de fato. Porque se nós comandamos de fato, se a autoridade, se o comandante da polícia militar tem a autoridade do seu chefe maior para comandar com energia, certamente a violência recrudescerá, ou seja, cederá, porque onde há uma autoridade se impondo, os marginais certamente serão desestimulados a atacar como estão atacando atualmente livres, não é? Portanto, eu creio que o tema é mais focado para a reação do cidadão, né, que ele tem medo, mas é natural. A consequência é o medo. A família fica desesperada quando a filha sai à noite, a mãe fica no sofá da sala aguardando o seu retorno, ansiosa, desesperada, orando para que a filha chegue com vida em casa. Isso é um desespero, é uma angústia. Tanto é que a população do Rio de Janeiro aprovou de pronto quando se falou em intervenção no Rio de Janeiro. Porque agarra-se a qualquer alternativa que possa significar melhora na segurança pública. Então eu creio que as autoridades são responsáveis sim, e elas devem assumir essa responsabilidade. Acho que é uma vergonha para um país como o nosso, um país maravilhoso como o nosso, ter essa violência desbragada ameaçando as pessoas. JR, se permite só, eu acho que a gente precisa assim definir o que eu compreendo que o senador falou sobre a autoridade, mas a gente precisa fazer uma definição, porque nem toda pessoa que está numa posição de autoridade, ela é na essência uma autoridade, né? Porque se a vida da pessoa que ali está colocada não tem um referencial onde o que a pessoa tem de valor colocado na prática, fica difícil, ou seja, ela tem uma posição, mas a vida ela é ao contrário do que está sendo colocado. Isso, inclusive, dentro da igreja. Quando o pastor ou o líder ele fala uma coisa, ele tem uma outra. Então, acho que a gente tem que realmente pensar na autoridade. Outra coisa também, senador, não confundir. Eu sei que o senador faz isso em autoridade, mas autoridade com autoritarismo, né? Porque exatamente, o autoritarismo não vai resolver. A autoridade é uma coisa, o autoritarismo é outra. Quando você fala em autoritarismo, você já está escorregando para a ditadura, né? Isso não é. Nós estamos num regime democrático, Estado de Direito, temos legislação, temos que respeitar a legislação. JR, o pastor Ailton, né? Ailton, né? Isso. Ele falou aqui que já se instaurou esse medo dentro das igrejas. Isso é uma realidade. A gente vê isso dentro das igrejas, isso porque eu vejo que é de uma forma natural do ser humano ter medo. O ser humano, ele, quando vê uma situação como essa, fugindo do controle, que o governo não está conseguindo controlar, o Estado não consegue controlar a situação que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, automaticamente é normal, natural, todo ser humano ter medo. Agora, acima de tudo isso, nós temos que confiar em Deus.
né? E porque a gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente. Acontece com o outro, mas não acontece. A gente vê as notícias na televisão, os acontecimentos, e diz, aconteceu, mas não vai acontecer com você. Então o que nós temos que fazer, ouvinte, é confiar em Deus, porque a palavra de Deus nos assegura isso a cada dia. Amém. Sem dúvida. A questão do medo, ela tem sido presente, e como alguém que nasceu no Rio de Janeiro, eu percebo que de um tempo para cá, parece que o medo realmente ele está aumentando, os problemas aumentaram, isso é nu e patente aos olhos de todos nós, mas parece que realmente assim, o medo está virando um pânico. E aí o que eu percebo quando eu paro para meditar e para me confrontar, porque tem dias que eu me pego já sobressaltada quando eu estou na rua, um problema que eu não tinha, confesso. Mesmo se eu passasse por uma área de risco, eu nunca tive esse problema. Já tive a oportunidade de ministrar em locais, né? Enfim. E quando eu me pego assim, o que eu tenho trazido à minha memória é o poder da palavra de Deus sobre o Espírito que habita em nós, que não é de medo, mas é de intrepidez e de ousadia. No Salmo 27, o salmista orou dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. Então, o conselho que eu quero compartilhar nesse momento com todos que estão nos ouvindo, que é o que eu tenho trazido para mim no dia a dia, é o de vencer a tentação de deixar esse medo dominar a nossa alma, de roubar a nossa fé. Agora, Jesus foi muito claro: vigiai e orai. Então, se você, né, sabe que vai acontecer um problema ali, tá pegando ali naquela área, vigia, evita de passar, né? E por aí vai. Mas, antes de tudo, que nós nos unamos em oração. Eu acredito que o poder da oração da igreja, e principalmente a oração pelas autoridades instituídas, vai mover sim a mão de Deus, para que Deus fortaleça quem está no comando, quem está na autoridade exercendo, de forma que a paz venha reinar sobre a nossa cidade. Uma coisa interessante que acho que vale para a gente analisar e avaliar as coisas é que quando você faz uma pesquisa mínima e vai descobrindo as cidades mais violentas do Brasil em 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, enfim, você faz um retrospecto disso, você vai observando que tem algumas cidades que já estavam ali. Ou seja, já tem 10, 15, 20 anos que elas continuam na lista das cidades mais violentas do Brasil. Não quer dizer que nada foi feito para contrariar isso, mas quer dizer que o que foi feito não foi suficiente para tirá-la dessa lista que aí está. E a outra coisa para acrescentar é o seguinte: são as cidades que não estavam. Então, ao mesmo tempo que você tem as cidades que estão ali presentes, você tem o item daquela cidade que não estava. Então, peraí, como é que Altamira apareceu aqui? Altamira se tornou a cidade mais violenta do Brasil. Por que Altamira entrou aqui se ela não tá? O que aconteceu em Altamira em 2013? Estou dando um exemplo aqui, por hipótese, 2013, que fez com que, qual foi o que desandou nessa história? Quando se fala sobre o Rio de Janeiro, em geral as pessoas têm uma ideia de que na comunidade é que está o problema, não é? É a ideia externa, é a ideia de que vem de fora. Quando a gente está no dia a dia, a gente vai ver, então, o que acontece numa cidade para que ela chegue neste nível, ela seja inserida nessa lista? Olha, eu não sabia, fiquei sabendo há poucos dias, imagino que poucas pessoas saibam, mas as autoridades têm um levantamento e sabem quais são os bairros, as cidades e os bairros, as localidades onde há a maior incidência do crime, e o horário. E a rua também, sabe a rua, senador? Exato, e o horário, das 19 a 1 da madrugada, de modo geral, é quando ocorre. Portanto, as autoridades têm um mapa do crime. É preciso agir, não é? É preciso agir com rigor e com mais eficiência, não é? Agora, é evidente que isso tudo é complexo, tem que começar lá na faixa de fronteira do país, né? Onde começa o crime, com o tráfico de drogas, com o contrabando de armas, né? Não há monitoramento, não há um setor de inteligência para prevenir o crime que ocorrerá, para desestimular inclusive o criminoso, porque se o criminoso sabe que o Exército Brasileiro tem lá equipamentos tecnológicos sofisticados que monitoram toda a faixa de fronteira, identificando onde é a passagem do tráfico de drogas ou o contrabando de armas, certamente ele vai se conter, não vai ter essa volúpia
com que atua hoje, né? Então, o crime aqui do Rio de Janeiro começa lá no meu estado do Paraná, na faixa, na tríplice fronteira, lá na área de Foz do Iguaçu, e em outras faixas de fronteira no país. Então, tudo isso tem que ser considerado no combate ao crime. E JR, você levanta realmente essa questão muito importante, porque não é um fato de agora, é um fato recorrente, né? Parece-me que tem uma questão de uma visibilidade, uma intensidade. O Rio nem é a cidade ou o estado mais violento, mas é uma cidade nos estados mais violentos, mas tem um conjunto. Lá na ponta, não estou defendendo uma pessoa que está na violência, mas lá na ponta, para uma pessoa que vive na comunidade, que passa uma necessidade enorme, que não tem um atendimento médico, que não tem uma educação, para ele, infelizmente, desgraçadamente, só por vezes é uma alternativa de botar uma arma na mão e poder assaltar. Então, o que é feito lá para poder minimizar essa situação? E outra coisa, fala-se muito da igreja. Mas se não fosse as igrejas nas comunidades, se não fosse as igrejas fazendo um trabalho social de resgatar, de ir, porque às vezes no tiroteio, até quando tem a violência, os irmãos que moram na comunidade descem para o culto. Os irmãos que estão na rua, às vezes, não vêm. Entendeu? A igreja é que faz um papel, assim, excelente de resgate. Eu quero, inclusive, aqui pontuar um trabalho da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, que faz o trabalho chamado Cristolândia, que vai na rua para poder trazer pessoas e tem resgatado muitas pessoas. Então eu penso, sabe, senador e debatedores e ouvintes, irmãos, o que o JR colocou é um conjunto. A gente fala na segurança, vão combater, é um conjunto. É um conjunto, não tem médico, não tem a saúde, não tem educação. Gente, é uma coisa perniciosa, diabólica, maligna que está reinando. Eu queria valorizar esse papel da igreja, porque o Estado brasileiro, os nossos governos, eles não se aparelharam para atender a recuperação, por exemplo, dos dependentes do vício, não é? E as igrejas ocupam esse espaço que deveria ser dos governantes para salvar pessoas, retirar das ruas, recuperá-las, não é? Acabar com o vício. Esse trabalho tem sido exponencial. Várias igrejas, eu conheço alguns exemplos de atuação das igrejas nesse campo e eu gostaria aqui de ressaltar e de valorizar. Eu vejo que a igreja ela tem o seu papel fundamental na sociedade, de tirar essas pessoas da rua, ir até as comunidades, pregar não somente o evangelho, até os presídios, né, exatamente, não somente pregar o evangelho, mas fazer também o trabalho social, que era uma obrigação, né, praticamente obrigação do governo fazer isso. E na pesquisa que você colocou aí, JR, eu vejo que na verdade a violência no Brasil, ela estava camuflada. Então, com o surgimento dessas coisas que estão aparecendo agora, né, a violência no Rio, então está aparecendo as estatísticas. Mas isso aí já estava camuflado, já existia. Então agora que está, né, se tornando à tona. As pesquisas que apontam as cidades mais violentas, ela é uma pesquisa que já vem sendo feita há muito tempo. Talvez ela não se tenha dado a ela a atenção devida. Exatamente. Até por uma análise comparativa. Porque quando o episódio do Rio, quando veio a intervenção para o Rio, vários estados reclamaram. Disseram, olha, aqui é muito pior. Por que foi só para o Rio? Né? Então você tem esse retrato, a fala de quem não mora aqui é o seguinte, olha, nossa cidade aqui tá muito difícil. Fortaleza imediatamente pediu intervenção. Lá é pior, porque aqui está pior. Vários estados se manifestaram, cidades se manifestaram para dizer o seguinte, aqui nós precisamos. E eu tenho que dizer, em alguns casos eles estão absolutamente certos. Mas veja, como o Rio de Janeiro é protagonista no país. O fato da intervenção ter vindo para cá levantou a bola. Por que Fortaleza não solicitou isso antes? Fortaleza só solicitou depois. O Rio de Janeiro é a caixa, sempre foi caixa de ressonância no país. É claro, o mundo da política mudou para Brasília, mas Rio de Janeiro não perdeu a sua importância. E é uma cidade universal, pelas belezas naturais, pelo encantamento que há em relação ao Rio de Janeiro, né? É uma cidade universal. Então a repercussão do que ocorre aqui é maior. E é evidente que o destaque maior é quando há alguém com maior visibilidade que é vítima da violência, como ocorreu recentemente com a vereadora. Mas todos os dias morrem pessoas, não é? Que não tem essa notoriedade.
Mas nós devemos lamentar a morte de todas elas, e não apenas daquelas que possuem certa notoriedade. Muito bem, minha gente, e os nossos ouvintes estão participando aqui, são várias as histórias aqui dos nossos ouvintes, gente dizendo que hoje cedo já aconteceu tiroteio no Pavãozinho, Zona Sul, ouvinte dizendo, olha, entraram na minha casa nesse final de semana, roubaram a minha casa, eu tô aqui totalmente atônita, aqui fala uma de nossas queridas ouvintes, outros ouvintes aqui trazendo suas opiniões, seus posicionamentos de que há uma dificuldade grande não apenas na cidade do Rio, mas no estado como um todo, e é verdade, porque infelizmente o que a gente observa é que a bandidagem migra, se não migrasse, os presídios não caberiam, e é uma coisa absolutamente clara, quando a intervenção vem, tem que abrir os presídios, se não ampliar o número de presídios, não cabe ninguém, porque do jeito que tá, já não cabe mais. Então, a expectativa, o medo, tem um medo aqui que não tá aqui, é o medo do Exército ir embora. Porque houve uma receptividade à presença do Exército, mas já se sabe que o Exército ficará até dezembro de 2018. Pode ser que renove, pode ser que volte depois, enfim, mas é isso que está sendo estabelecido. Aqui o ouvinte dizendo, JR, a culpa de estarmos nessa situação de medo é nossa, nós precisamos colocar a nossa posição de embaixadores de Cristo em prática. Enquanto nós não nos unirmos, as coisas irão de mal a pior, opina uma de nossas queridas ouvintes. Eu acho que essa também é uma fala, que é uma fala de nós todos aqui, de identificar que se todo mundo fizer a sua parte, a coisa vai melhorar, mas isso sempre parece uma utopia. É verdade. Esse é papo da utopia, aquele pessoal que olha pro nada, sabe que o pessoal olha pro nada, se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo no final, mas peraí, e a sua? Vai fazer? Não, minha parte é falar, pra você fazer a sua parte. Não é verdade? E aí não sai nada, faz uma comissão pra resolver e não sai nada. Acontece o seguinte, olha, se a liderança daquela igreja se reunisse com aquela outra, que também se encontrasse com aquela outra, e eles fizessem alguma coisa juntos ali pela rua, tem que ser pela rua. Se naquela rua as coisas começarem a acontecer, você vai ter uma dificuldade desse negócio se multiplicar como está. Vão trabalhar com as crianças, vão trabalhar com os adolescentes. Esse grupo aí, aquele grupo que você disse, dá para salvar ainda. Salvar não é sentido de salvação eterna, né? Estou falando de salvar o sujeito daquele erro dele. É o trabalho que tem nas escolas. Nós estamos cansados de dar voz aqui aos professores que estão apanhando dentro de sala de aula. Professores são desrespeitados pelos alunos e pelos pais. Professores que estão apanhando, que ganham mal, que passam vergonha por conta disso. Se a gente apoiasse mais as escolas, se tivesse mais acompanhamento ali, esse grupo que está ali poderia ser recuperado antes que ele entre na vida, que não vai dizer que vai salvar o mundo, não é isso que eu estou falando, mas que vai melhorar, vai, minha gente. Sim. Ou não vai? JR, uma questão, eu vi na semana passada, que o Brasil tem uma carga de impostos semelhante lá à questão da Grã-Bretanha, mas a distribuição disso está lá embaixo, né? Então, enquanto nós tivermos essa coisa perniciosa, tá, de arrecadar muito e de vazar, como o senador falou, pela corrupção e da má aplicação, da má gestão, dessa questão de colocar pessoas em lugares indevidos. E só outra coisa, quando você fala da união da igreja, o que fala a Bíblia? Se o meu povo é mais do que batista, metodista, é o povo de Deus, né? Precisa dessa unidade. Tem um ouvinte bravo aqui, esse ouvinte é bravo. Ele falou assim, nossa culpa? Gente, isso não é verdade não, eu não roubo, eu não matei ninguém, isso é culpa dos governantes, eles têm segurança 24 horas, pagos por nós, paga por nós, eles não passam por isso. Se passassem, eles dariam mais valor a esse assunto, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Ele diz uma coisa importante. Nós precisamos acabar com os privilégios das autoridades no país, né? Veja que logo ele foi para o privilégio dos governantes, que têm segurança. Eu fui governador do meu estado, do Paraná. Eu nunca aceitei ter segurança pessoal. Nunca. Não é só isso. Eu não aceitei a aposentadoria de ex-governador. Eu não recebo uma aposentadoria, que é o salário teto, há 27 anos. Eu deixei o governo do Paraná há 27 anos. Eu era bem jovem quando fui eleito. Nunca recebi um centavo. Eu sou o único ex-governador do Paraná que não recebo essa aposentadoria.
na soma eu já teria recebido 11 milhões de reais até hoje. Eu estou colocando isso para exemplificar como existem os privilégios. Os outros todos recebem. Eu não recebo o tal do auxílio moradia, que é de R$5.500 ao mês, não é? No Senado, e não recebo a verba indenizatória de R$15.000 por mês também, para que eu possa combater os privilégios. Ele tem razão, porque os governadores têm segurança, a Polícia Militar está ao lado. E quando deixa o governo, os presidentes da República e governadores de alguns estados, eles mantêm essa guarda pessoal. Por isso que ele não mentiu, ele disse a verdade. Então, é claro que há exceções à regra, e eu me coloco nesse campo porque abdiquei de tudo isso. Eu quero ser um cidadão comum, ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que tem qualquer cidadão. E é assim que deve ser. Se nós queremos mudar o Brasil, precisamos começar por esse andar de cima, eliminando o privilégio das autoridades brasileiras em primeiro lugar. Concordo, queridos? Concordo. Muito bem. Se estão todos de acordo, nós vamos cantar um corinho, pode ser? Nós vamos cantar, não vamos cantar não, que só quem canta aqui é a pastora. Se o pastor Ailton cantar, vai ser um terror aqui. Vamos ouvir a Beatriz. A Beatriz canta hoje no culto da 93. A Beatriz, ó. Quem canta é a Beatriz, ó. Canta a Beatriz. E o segredo da minha vitória é me humilhar, esvaziar de mim e do Espírito me encher, viver do sobrenatural, provar do teu poder. Ô, pastor Sérgio. Pastor Sérgio. Fala, JR. É isso aí, é isso que eu tava esperando. Pastor Sérgio, olha, a Beatriz vai estar lá hoje cantando. Hoje também nós vamos ter lá o Ministério Machia cantando. Olha o Ministério Machia aqui, ó. Olha que maravilha. Canta muito o Ministério, ó. Sufocar. É essa aqui que nós estamos cantando. Vamos cantar depois, ó. Nas mãos de Deus. Isso é um clássico. Viva! E a Sara Farias também vai estar ministrando, cantando hoje. A participação especialíssima da Sara Farias hoje cantando essa aí, ó. Sobrevivi. Pastor Sérgio, como é que faz o nosso povo chegar lá? Hoje vai ser lá no Centro de Convenções John Wesley. Hoje o culto da 93, hoje no Centro de Convenções John Wesley, às 19 horas. Quero convidar você, ouvinte, a estar ali. O Centro de Convenções está localizado no distrito de Xerém, né? Duque de Caxias. O endereço é Avenida Venância, número 17, ali em Xerém, Parque Xerém. Então você é o nosso convidado a estar hoje à noite ali para juntamente louvarmos e adorar o nome do Senhor. Pastor, diz uma coisa, a partir de que horas vai estar aberta a igreja lá, o centro de convenções? Lá, a partir das 18 horas. 18, é que o pessoal pode chegar cedo para orar. Pode chegar cedo tranquilamente. Tá bom, então. E tem lugar para muita gente lá. Cabe muita gente lá, pastor? 1.300 pessoas sentadas. Muito bom, muito bom. Vai ser uma bênção, hein, gente? Avenida Venância, número 17, em Xerém, Duque de Caxias, a participação especialíssima da querida Beatriz, o Ministério Machia, Sara Farias, e a preletora será a querida pastora Helena Tanuri, da Igreja Batista da Lagoinha. A pastora Helena Tanuri, muito conhecida, estará hoje nesse culto da 93 FM. Vamos estar juntos para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida desse povo de Deus que está segurando na mão de Deus, a gente. Aí segura e vai, viu? Aí não segura e fica não, hein? Segura aí, vai. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastores aniversariantes do dia de hoje, olha só, vamos começar pelos do dia de ontem, né? A pastora Claudenice Carra, do Ministério Vinho Novo em Niterói. Não é isso? Vinho Novo, Niterói. Também aqui a pastora Elisângela Terra, do Ministério Unção e Fogo de Oswaldo Cruz. Também ontem o pastor Robson Luiz, da Assembleia de Deus Ágape, em Barreto, Niterói. Os três queridos pastores aniversariantes do dia de ontem, que Deus abençoe. E hoje aniversariando aqui com a gente, olha, o pastor Marco Aurélio Souza, do projeto Vida Nova de Éden. Pastor Amauri de Almeida, da Igreja Nova Vida, em Cascadura. O pastor Luiz Sérgio, da Igreja Batista Memorial, em Silva Jardim. Pastor Sérgio Ricardo, da Assembleia de Deus Central de Xerém. A pastora Andréia Araújo, do Ministério Siloé, em Vila dos Teles. E o pastor Ellison Amaral, nosso querido debatedor aqui,
pastor da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz, todos estes aniversariantes do dia de hoje, muito obrigado por essas vidas preciosas. Nós vamos orar, vamos agradecer por eles, pedindo que Deus continue a abençoá-los grandemente, que Deus abençoe essas igrejas queridas, respeitadas e honradas, que Deus abençoe também o culto da 93 hoje, vai ser uma bênção de Deus. Nós continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo nosso estado, por todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado aqui, querida pastora Daniele, um grande abraço, Deus abençoe. Obrigada, JR, um abraço para todos os nossos ouvintes, para todo o povo da Igreja Batista Vale de Bênção e em especial para Maria Souza, que eu conheci lá de Manaus. Maria Souza. Que está aqui no Rio, veio pro Rio. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Sérgio Luiz, um grande abraço ao senhor. JR, eu que agradeço por estar nesse debate, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio 93 FM e também a todos os membros da Igreja Metodista Wesleyana Central em Niterói. Todos que estão me ouvindo agora. Senador Álvaro Dias, muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe muito o senhor. Muito obrigado, JR. Quero agradecer mais uma vez o deputado Haroldo de Oliveira, né, que me fez o convite, agradecer todos os pastores que participaram desse debate amigável, não é um confronto, é a exposição de ideias e, na verdade, sempre confluindo, porque acho que houve uma convergência aqui dos pontos de vista, né? Nos entendemos em relação a todas essas questões aqui colocadas. Um grande abraço a todos os ouvintes, né? Do debate 93 FM e que Deus nos inspire para que nós possamos ser dignos dessa missão que nós estamos hoje assumindo, né? Que é de caminhar adiante uma disputa eleitoral com o objetivo de contribuir para melhorar esse país, tirar esse país do buraco em que se encontra hoje. E com certeza, com Deus à frente, com Deus no comando, nós haveremos de conseguir. Um grande abraço a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Ailton Desidério, um abraço, meu irmão. JR, obrigado pelo convite, prazer poder estar aqui com vocês, debatedores, com os ouvintes, que Deus nos abençoe, que Deus dê graça sobre cada um de nós, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro. Eu pedi ao senhor para orar conosco, pastor, vamos apresentar todos esses nomes, situações, circunstâncias diante de Deus em oração, pedindo a Ele que tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós. Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este encontro, por esta conversa, por este debate. Ao tempo em que nós clamamos, ó Deus, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado, pelas autoridades constituídas, por nosso país, pelo povo, ó Pai, que precisa tanto. Nós agradecemos ao Senhor pela pastora Claudinice, pela pastora Elisângela, pelo pastor Robson Luiz, que aniversariaram ontem. Agradecemos também ao Pai pelo pastor Marco Aurélio, pelo pastor Amauri, pastor Luiz Sérgio. Também, Senhor Deus, pelo pastor Sérgio Ricardo, pela pastora Andréia, pelo pastor Elison, por todos esses amados, ó Pai, que têm a graça de poderem completar mais um ano de vida. Seja sobre ele, ó Pai, sobre eles a tua presença renovadora. Abençoe este querido ouvinte, ajude, ó Pai, a poder caminhar contigo, a livrar-se dos medos a partir da esperança no Senhor Jesus. Tenha misericórdia dos enfermos, abençoe as famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nas mãos de Deus e vai. Diga isso comigo. Segurar nas mãos de Deus. Segurar nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Diga, não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.